Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Lafayette e hoje eu vou falar sobre monitoramento nutricional. Normalmente, os critérios adotados para se recomendar fertilizantes para plantios florestais baseiam-se em uma análise química do solo. Por mais elaborados que sejam esses critérios, a eficácia das adubações sempre depende de fatores adversos ou de difícil controle, tais como características físicas do solo, presença de obstáculos que limitam o crescimento de raízes, o clima, o material genético, o manejo, dentre outros fatores. Assim, a condição nutricional das florestas em uma determinada idade pode ser melhor ou pior, dependendo da interação desses diversos fatores. Acredita-se, portanto, que uma avaliação ou monitoramento nutricional realizado ao longo do crescimento pode apontar a necessidade de adubações corretivas ou complementares que evitem a estagnação do crescimento por desequilíbrios nutricionais. Esse monitoramento consiste em avaliar o estado nutricional das plantas e a disponibilidade de nutrientes no solo para florestas que já se encontram estabelecidas no campo. Estima-se que a idade ideal para se realizar as amostragens do monitoramento seja entre 18 e 24 meses. Há empresas que fazem isso em idades mais jovens. A gente adota essa idade entre 18 e 24 meses porque nessa idade as plantas já passaram por um período chuvoso e por um período seco, no mínimo. Já receberam todas as adubações preconizadas para a fase de implantação e os fertilizantes aplicados já reagiram em sua maioria. Além disso, é uma idade em que o crescimento volumétrico das árvores ainda está no início, normalmente inferior a 20% do volume total ao final da rotação, considerando aí os plantios florestais de eucaliptos destinados a celulose ou para energia. Portanto, com tempo suficiente para que as reposições nutricionais sejam efetivas e economicamente viáveis. Os dados utilizados para a realização do monitoramento nutricional são os seguintes: resultados das análises químicas de solo, histórico das fertilizações já realizadas na área, análise química de tecidos, resultados de inventários ou alguma medição diamétrica e de altura para avaliar o crescimento naquela idade, dados climáticos da região, características do material genético, dados de levantamento pedológico, quando disponível. Então, esses dados são processados utilizando-se ferramentas específicas que nós desenvolvemos ao longo de vários anos de trabalho nessa área. Os resultados são emitidos na forma de gráficos, tabelas, relatórios, planilhas, que podem ser acessados, inclusive, pelo aplicativo Signiflor. Além de conterem as recomendações das doses dos nutrientes necessários para a correção de eventuais desequilíbrios nutricionais detectados, esses resultados também contêm indicações sugerindo modificações nos critérios e nas recomendações das adubações de base, Ou seja, o resultado do monitoramento é útil para que se possa fazer uma adubação complementar naquela floresta que foi monitorada e também é útil para se rever os critérios que foram adotados nessa recomendação. Então, essa revisão nos critérios vai ser útil para os próximos plantios em áreas semelhantes. Na sequência, de uma forma mais ilustrada, eu vou mostrar aqui como que é esse trabalho. Então, com base lá nos resultados da análise de solo e definido aqui um critério para interpretar esse resultado da análise de solo, são geradas as recomendações, que aqui, no caso de plantios de eucaliptos, nós temos aqui uma fertilização de base, 1, 2 ou 3 adubações de cobertura.
Esses nutrientes fornecidos por meio dessas fertilizações, eles são recuperados pelas plantas em maior ou menor quantidade, dependendo das condições edáficas, climáticas, do material genético e até mesmo do manejo. E a planta que vai ser produzida ali aos 18 meses, 24 meses, ainda na fase inicial, depende da interação desses fatores. E é aqui, nesse momento, que nós entramos com as avaliações de amostragens de tecido e de medições das plantas aqui para fazer o nosso trabalho de monitoramento nutricional. Então, aqui nessa avaliação são gerados resultados de análise de tecidos e resultados de medições. Nós medimos o diâmetro, né, como se fosse um inventário aproximado aqui das plantas a essa idade. Juntamente com o resultado da análise de solo que foi obtido lá no início, né, e com mais informações sobre as fertilizações, os dados climáticos, informações sobre o material genético, dados de pedologia, tudo isso é reunido em uma ferramenta de processamento e que vai gerar os relatórios. E esses relatórios são úteis para recomendar as reposições nutricionais, caso sejam necessárias, e são úteis também para que nós possamos rever os nossos critérios para recomendação em áreas semelhantes. Então aqui, por exemplo, a partir desses resultados do monitoramento, nós podemos chegar à conclusão de que um determinado nutriente está com uma frequência muito grande de deficiência ou de excesso. Então, na próxima vez que nós formos utilizar esse critério nesse ambiente ou em um ambiente parecido, nós vamos atuar aqui para que isso não ocorra novamente. Então, esse é o trabalho de monitoramento que a gente acha necessário para que a floresta continue o seu ritmo de crescimento sem perdas e com o máximo de aproveitamento daqueles fatores ambientais e com o máximo de aproveitamento dos fertilizantes, sem desperdícios, utilizando de uma maneira ótima, né? Então, essa mensagem que a gente gostaria de passar para vocês no dia de hoje. Eu agradeço a atenção e até o próximo vídeo. Muito obrigado.